No ano de 1977, a cidade de Dover, localizada no condado de Norfolk, Massachusetts, foi palco de uma série de avistamentos que deixaram toda a comunidade aterrorizada. A história que se desenrolou nas noites de 21 e 22 de abril de 1977 envolveu a aparição de uma criatura bizarra, conhecida popularmente como o Demônio de Dover. Este ser, classificado como um criptoide, se tornou uma lenda local devido aos relatos detalhados de moradores que afirmaram ter testemunhado sua presença. No ano de 1977, a cidade de Dover, localizada no condado de Norfolk, Massachusetts, foi palco de uma série de avistamentos que deixaram toda a comunidade aterrorizada. A história que se desenrolou nas noites de 21 e 22 de abril de 1977 envolveu a aparição de uma criatura bizarra, conhecida popularmente como o Demônio de Dover. Este ser, classificado como um criptoide, se tornou uma lenda local devido aos relatos detalhados de moradores que afirmaram ter testemunhado sua presença. O primeiro avistamento ocorreu na noite de 21 de abril, quando 3 adolescentes estavam voltando para casa após passar o dia na residência de um dos amigos. No carro, além de Bill Bartlett, que dirigia, estavam seus amigos Mike, Masoka e Andy Brute. Eles percorriam o norte de Dover quando, de repente, Bill avistou algo estranho em um muro de pedra à esquerda da estrada. Inicialmente, Bill pensou que poderia ser um cachorro ou algum tipo de gato, mas à medida que o carro se aproximava, ficou claro que não se tratava de nenhum animal comum. Bill descreveu a criatura como horrível, algo que só poderia existir em pesadelos. Segundo seu desenho e declarações, a criatura tinha cerca de 1,5 metros de altura, aparência humanoide, corpo extremamente magro e uma cabeça grande em formato oval, desprovida de boca e nariz. As pernas eram longas, assim como os dedos, e os olhos eram de um laranja extremamente brilhante. Bill também relatou que a pele da criatura era lisa, sem pelos, lembrando a cor de um pêssego. A criatura foi vista escalando o muro em 4 patas e desapareceu na escuridão assim que o carro passou. Seus amigos no carro não perceberam o que estava acontecendo. Mas, ao chegarem em casa, Bill compartilhou o que havia visto com seus pais e apresentou o desenho da criatura. Esse relato inicial plantou as sementes do medo na comunidade. No dia seguinte, 22 de abril, por volta da 00:30, outro incidente ocorreu. John Baxter, um jovem de 15 anos, estava voltando para casa depois de passar o dia e a noite na casa de seus pais. Decidiu sair tarde e, apesar da escuridão, começou a caminhar pelas ruas. Em determinado trecho do caminho, John avistou uma figura se aproximando. Inicialmente, ele pensou que poderia ser uma criança devido à altura da figura, então desacelerou para investigar melhor. No entanto, a figura estranha nas sombras também fez o mesmo, aproximando-se de John. Quando ele chegou mais próximo a um poste de luz, decidiu parar para identificar o que estava vendo. De repente, a figura se virou rapidamente e correu para a escuridão. Intrigado e assustado, John iniciou uma perseguição à criatura. Ele correu até um fundo de vale, onde a luz do luar iluminava melhor o ambiente. Ali, próximo a uma pedra e debaixo de uma árvore, ele finalmente viu a criatura humanoide, magra, com pele na cor de pêssego, olhos grandes e laranja, sem boca e nariz, cabeça estranhamente maior e corpo bem esguio. Acreditando que a criatura o teria seguido até ali, John se virou e saiu correndo o mais rápido que pôde. De volta à rua, encontrou um carro passando. As pessoas no veículo perceberam seu desespero e deram-lhe carona até sua casa. Lá, ele relatou o que havia visto e apresentou um esboço da criatura, que coincidiu com a descrição de Bill Bartlett. Ainda no mesmo mês de abril de 1977, por volta da 00:30 do dia seguinte,
Abby Bren, uma jovem de 15 anos, vivenciou um encontro semelhante. Ela estava sendo levada para casa pelo seu namorado, Will Tenter, quando avistou uma estranha criatura próxima à estrada. Abby descreveu a criatura com as mesmas características dos avistamentos anteriores, porém, acrescentou que os olhos eram enormes e vermelhos brilhantes. Nesse momento, seu namorado também avistou a mesma criatura, aumentando o pânico do casal. Enquanto atravessavam a estrada, a criatura desapareceu, mas a experiência deixou uma marca profunda na mente de Abby e Will Tenter. A partir desse terceiro relato, a lenda do demônio de Dover começou a se consolidar na cidade, transformando os avistamentos em um mistério que capturou a atenção e o medo dos moradores. Com a propagação dos relatos, a população de Dover começou a debater a natureza da criatura. Inicialmente, muitos acreditaram tratar-se de um fenômeno ufológico, comparando o demônio de Dover à espécie Grey, conhecidos por suas aparições em diversas regiões. No entanto, essa hipótese foi descartada, pois a criatura parecia sempre tentar se afastar das pessoas e da cidade, diferentemente dos relatos comuns sobre Grey Aliens. Outras teorias sugeriam que poderia ser apenas um filhote de alce perdido ou alguma espécie de macaco. No entanto, essas explicações também não se sustentaram, já que a região de Dover não abrigava esses tipos de animais e os comportamentos descritos nas aparições eram incompatíveis com os de qualquer animal conhecido. Após esse mês, de abril de 1977, não houve mais relatos de avistamentos do demônio de Dover. A criatura desapareceu tão misteriosamente quanto havia aparecido, deixando para trás apenas a memória coletiva de um evento inexplicável. A história do demônio de Dover foi então categorizada como um caso de criptoidologia, ganhando notoriedade entre entusiastas de fenômenos misteriosos e ufologia. A ausência de novas aparições contribuiu para que a lenda se solidificasse. Na cultura local, muitas pessoas passaram a compartilhar suas próprias teorias e experiências, alimentando o mito e mantendo viva a memória do incidente. A história do demônio de Dover tornou-se um exemplo clássico de como eventos inexplicáveis podem transformar-se em lendas urbanas, influenciando gerações posteriores. O impacto dos avistamentos do demônio de Dover na comunidade foi profundo. Moradores da cidade passaram a evitar certas áreas durante a noite, especialmente nas datas próximas aos avistamentos originais. A sensação de vulnerabilidade e medo deixou marcas psicológicas em muitos, enquanto outros buscavam explicações racionais para o fenômeno. Além disso, a história serviu como um ponto de convergência para estudos sobre fenômenos paranormais e criptoidologia. Pesquisadores e curiosos visitaram Dover na tentativa de coletar mais informações ou até mesmo testemunhar alguma nova aparição, mas sem sucesso. A falta de evidências concretas apenas aumentou o mistério em torno da criatura, mantendo a lenda viva através do tempo. A história do demônio de Dover é um exemplo fascinante de como relatos de avistamentos de criaturas desconhecidas podem se transformar em lendas que perduram por décadas. Os detalhes fornecidos por Bill Bartlett, John Baxter e Abby Bren contribuíram para a construção de uma narrativa que combina medo, mistério e o desconhecido. Embora a criatura nunca tenha sido confirmada ou explicada, a lenda do demônio de Dover continua a ser um capítulo intrigante na história de Dover, Massachusetts, e um tema recorrente em discussões sobre criptoidologia e fenômenos paranormais. Para você que chegou até aqui, não esqueça de me seguir nesta plataforma, onde compartilho outros casos ufológicos e misteriosos igualmente fascinantes. Explore mais histórias intrigantes e descubra os mistérios que ainda aguardam para serem desvendados.